Tavares, eu sou recifense, moro no Rio. Venho do jornalismo e no audiovisual eu trabalho com roteiro principalmente. Já fiz muita pesquisa, mas hoje em dia eu trabalho mais com roteiro. E eu venho de uma trajetória de rua desde sempre, assim. Eu era repórter de jornal. Trabalhei durante 10 anos como repórter de jornal, a maior parte do tempo em Pernambuco, mas também em Brasília, cobri política nacional e cobri muita polícia, cobri saúde. E eu cheguei no audiovisual no Rio achando que eu estava muito peixe fora d'água, porque eu ia encontrar só a galera que se formou em cinema e que assistiu todos os filmes que eu não tinha visto. E entrando no audiovisual eu percebi como a minha experiência de rua como repórter é importante até hoje para a materialidade das minhas histórias e dos meus personagens e para conseguir não só pensar em contextos muito diferentes daquele que eu vivo e que é diferente quando você está no campo produzindo a reportagem do que quando você está lendo o jornal, é uma outra experiência, né? Tem outras camadas. Eu trago isso pro meu trabalho como roteirista e acho que essas coisas se retroalimentam, assim, né? Porque eu sou uma pessoa, eu trabalhei durante boa parte do meu começo como roteirista com documental, por uma transição óbvia, né? Assim, de entrando na pesquisa, argumento, documental. Amo documental, mas tenho ido muito para ficção. Eu sempre quis fazer ficção, mesmo quando eu era repórter. E muitas vezes no trabalho jornalístico eu conseguia, como eu era repórter de texto, de papel, né, a maior parte do tempo eu já fui repórter de TV também, mas eu gostava de escrever e eu no jornalismo de papel conseguia ter mais possibilidade de me aprofundar nas histórias. Mas eu, vez por outra, queria que fosse ficção, para poder mudar um pouco a história. Ia ser mais legal se tivesse acontecido X ao invés de Y. Então, assim, eu sempre quis escrever ficção. E eu acho que a fantasia, por exemplo, é uma excelente ferramenta para isso, assim, para você tratar de temas áridos sem causar um bloqueio de cara, né? Você conquista mais para poder falar sobre aquilo. E trabalhar a emoção, né? Fazer histórias via afeto, assim. Sair de um filme, de uma série discutindo aquilo, conversando sobre aquilo, ou relaxando. A gente está vivendo tempos tão difíceis que eu acho que todas as formas elas são importantes, né, para todas as para tudo que for humano, né, para todas as nossas necessidades, assim. Eu acho que a principal coisa que eu diria é persista, porque é difícil. E é difícil para quase todo mundo, assim, é um caminho longo por várias razões. No roteiro, que é a minha área especificamente, é difícil, entre outras coisas, porque escrever também é difícil. Porque o mercado tem muita gente, porque a gente está num momento de poucas oportunidades para desenvolvimento de projetos, né? Mas os nãos fazem parte de fato, né? É um clichê dizer isso, mas fazem parte. E eu diria também para acompanhar processos criativos de outras pessoas que estão no mesmo meio, que são de outras realidades, inclusive, de outras culturas, de outros países, porque vai ter especificidades sociais, culturais, mas é um processo longo, difícil, mas se é o que você quer, eu sugiro que persista. O Paradiso, ele facilita com que pessoas com diferentes realidades consigam acessar formação para atuar no audiovisual, que é uma área ainda, cada vez menos, na verdade, mas é uma área historicamente em que pessoas que só conseguem se dedicar ao audiovisual, pessoas que já têm uma estrutura financeira, uma base social consolidada. Então, como não é o meu caso, o Paradiso me ajudou muito a conseguir fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, assim, é isso. Várias questões da minha formação foram possibilitadas pelo Projeto Paradiso. Eu sou muito grata e mora no coração, assim, né? Faz parte da vida, assim.